Boa noite, meninas. Tudo bem? Eu tô bem. Eu tô só com um pouco de pneumonia, né? Por isso que eu não fui nem pro colo hoje. A gente fica meio tonto, tudo deixa tonto, assim, deixa... Por isso que a gente teria um pouquinho de paciência comigo. Botar um pouco de zureta para dar a aula. Boa noite a todos que me perguntaram como é que estou. Eu dou uma curtidinha. Então, essa semana a nossa aula ainda vai ser nesse formato, né? Ela é nesse formato, mas acho que se eu melhorar a semana que vem, eu já estou lá. É, algumas informações. Cara, a gente não vai rolar nesse no Meet, não. No Meet, não, no Teams, porque eu não consigo, de jeito nenhum, cadastrar vocês. Não consigo. E já pedi lá para verem no foco. Tá difícil, então não tenho como fazer milagre. Então, se eu não tenho como fazer milagre, então, por isso que vai continuar esse formato até conseguirem arrumar. Vou postar lá depois os vídeos no YouTube para vocês assistirem e tudo mais. Alguns avisos, né? Que eu acho que eu não dei direito ao aviso na semana passada, semana retrasada, né? Na semana passada não teve, por conta do recesso do carnaval, apesar de não ter sido feriado nem nada, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo não foi feriado. Aliás, não é feriado. Carnaval é um ponto facultativo. Que a gente já comumente acha que vai, fica em casa, porque tem teste, é normal. Geralmente isso é normal. Mas, efetivamente, esse ano aconteceu exatamente que, de fato, é essas datas, né? Ele é um ponto facultativo, mas, independente disso, as universidades, não só em Anguera, as universidades, elas adotaram como sendo dia normal. Tanto que no estado, na semana passada, teve aula. Né? Teve aula, tive HTPC, tive encontro com aluno, foi normal, né? No estado. Né? A prefeitura não, porque a prefeitura de São Paulo começou hoje, né? Com os alunos. Era para ter começado, inclusive, semana passada. Mas eu não lembro se eu dei os recados direitinho para vocês, mas eu vou dar um recado aqui. Bom, disciplinas que vocês têm esse ano, né? Esse semestre, né? Aprendizagem de matemática, já teve a aula 1, né? Hoje vai ser a aula 2, que seria da semana passada, mas eu vou passar essa semana. Ao longo dessa semana, eu vou disponibilizar para vocês o vídeo da aula 3, né? Não vai ter interação, mas vai ter um vídeo da aula 3, tá? E aí, na semana que vem, é a última aula de matemática, tá? Hoje, ainda hoje, nós também teremos, além da matemática, teremos de aprendizagem da geografia e história, primeira aula. Ao longo dessa semana, também irei disponibilizar as aulas 2 e 3, né? Não, gente, não sei. Não é aprendizagem de geografia. É psicologia em espaços não escolares. Pedagogia em espaços não escolares. Pedagogia em espaços não escolares. Vou ter uma aula hoje de pedagogia em espaços não escolares, né? E depois vai ter também mais dois vídeos. Então, vou disponibilizar ao longo dessa semana, irei disponibilizar para vocês, então, três vídeos. A aula 3 da aprendizagem da matemática e as aulas 2 e 3 de pedagogia em espaços não escolares, tá? Só para poder ficar registrado, a prova dessa pedagogia em espaços não escolares ocorrerá no dia 24/5, tá bom? Mas ela acontece paralelamente à aula de matemática, tá bom? Então, por isso que eu vou colocar para vocês, até para vocês fazerem, que é o mais importante, tem atividades que terminam essa semana e semana que vem, né? Semana que vem, se não me engano, o fórum termina essa semana e tem atividades que terminam semana que vem, dessas de pedagogia em espaços não escolares. Então, é importante que vocês façam. Lembrar que falei no primeiro dia, vejam todas as datas, inteirem tudo. Né? A prova de matemática, a aprendizagem da matemática, vai acontecer daqui a 2 semanas, dia 8 de março. É normal. Tá bom? Aí, logo em seguida, né, inclusive tem a prova de matemática, a gente começa a aprendizagem da língua portuguesa. Né?
4 aulas, aí a prova vai ser no dia 5/4, né? E aí 5/4 começa. 5/4? É 5/4. Aí começa a aprendizagem de ciências naturais, né? Que são ciências, né? A prova ela acontece no dia 3/5, aí começa, aí sim, a aprendizagem da geografia e história. Vai ter a prova lá no dia 7/6. Além disso, gente, nós vamos ter, né, há uma prova de prova não, tem conteúdo de lógica matemática eu, ao longo dessas semanas. Aliás, eu vou falar sobre ela em junho, mas tem atividades que vocês vão fazer até o final de maio, tá? Então, vocês podem fazer, mas a explicação dela vai acontecer só em junho, porque ela ela faz parte de ED, né? Educação diversificada. Bom, além disso, o estágio, vou conversar hoje também. Então, hoje, além de tudo, nós iremos falar sobre o estágio. O estágio nós vamos ter a primeira entrega no dia 26/4. Então, essas próximas semanas a gente vai falar toda semana sobre cada um dos itens. É a mesma coisa das outros dois? É a mesma coisa, mas irei falar até para que fique muito bem claro, vocês também tirem todas as dúvidas relacionadas ao estágio. Vai precisar fazer presencialmente na escola? Não, porque não tem estágio, né? Eu não sei em Osasco, mas aqui na Prefeitura de São Paulo não tem estágio, nem no estado. Pelo menos na escola que eu trabalho não estão contratando estágio. Ou contratando não estão tendo estágio visual, porque tudo é tudo muito restrito ainda, né? Afinal de contas, algumas escolas já apareceram professores e crianças já com Covid, né? Além disso, tem o projeto integrador. O projeto integrador, eu irei falar com vocês sobre ele na semana do dia, daqui 2 semanas. No dia da prova lá de matemática, dia 8/3, conversar só sobre o estágio integrador. Então, vão ser 3 também. Aí vai ter aprendizagem da língua portuguesa, aí vai ter sobre o estágio, e logo o terceiro vai ser sobre o projeto integrador. Tá bom? E para finalizar, colocando a cerejinha do bolo, para ficar melhor tudo isso, no dia 17/5, pelo amor de Jesus, pelo amor de tudo que for, pelo amor das deusas, não esqueça, prova de proficiência, tá bom? A prova de proficiência vai acontecer também. Ela é o apanhado dos conteúdos que tem desse semestre, tem lá um modelo de prova, igual do semestre passado. Dessa vez eu não errei. Estou falando, vai ter a prova de proficiência, tá? Me inteirei tudo que ela vai ter, então no mesmo modelo do semestre passado, tá? A prova de proficiência, a recuperação dela no dia 21/6, tá bom? Então, se vocês perderem não, se vocês forem mal nessa prova, vocês podem realizá-la lá no dia 21/6, ok? Vamos ver aqui. Já tinha falado boa noite para as meninas depois entraram, Viane, Viane, depois aproveitei, tá? Boa noite, Viviane. Né? Tudo online, é tudo online. Tudo que vocês irão fazer é online, tá? Se vocês quiserem ir lá conversar comigo, quando tiver melhor, claro. Se quiserem ir lá conversar comigo no Polo, vocês podem ir, estarei lá às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tá? Das 19 até as 22 horas, né? Mas, assim, vai ter a aula normal, aula normal, vocês podem acompanhar lá comigo ou não. Fica a critério de vocês. Tá? Não existe a exigência. Até pelo menos no final desse mês não existe nenhuma exigência. Então, mas quem quiser ir, pode ir. Né? Na primeira semana, foram 2 alunas do segundo e do terceiro semestre. Na quarta-feira, lá para ver, eu falei, não precisava vir, mas se vocês vieram, não tem problema. Né? Tem espaço lá que é para vocês ficarem longe, então tem cadeira lá que tem vermelho, que não pode sentar. E, tá bom?
A diferença é que, se fosse no Teams, você ia ter que ter o Teams no celular para poder, inclusive, entrar no Teams, porque ia ter aula por lá. Né? Mas como eu não consigo de jeito nenhum, não tem, eu já tentei de todas as formas inserir vocês, mas eu não consigo. Olha que eu e CDs da mesma prefeitura, tudo normal, lindo, bonito, maravilhoso. Vocês não conseguem inserir nem escrevendo aqui, ó, só riscar aqui na tela, colocando o nome de vocês aqui na tela. Mas eu não consigo inserir vocês no bom. A matéria da prova de proficiência, o ERG, está lá no. Ah, espera aí, vamos relembrar. Atividades interdisciplinares. Atividades interdisciplinares, tá bom? Mas o conteúdo da prova de proficiência, o ELT, é o conteúdo de vocês. Não é o conteúdo de vocês, a prova. Foi isso que você semestre passado. Então, ainda não foi disponibilizada. É, mas eu posso perguntar, posso mandar a pergunta lá para Campo Grande, né? Porque não é nem para Valinhos, mas lá para Campo Grande, para eles verem onde estão essas perguntas norteadoras, tá bom? Mas eu pergunto, eu vou até anotar aqui, e aí eu já peço para o Ricardo ver lá. Tá bom? Aí eu peço para ele verificar, eu dou uma resposta para vocês, ou na próxima semana, ao longo das próximas semanas, tá bom? Mas eu peço para ele verificar, tá? Vocês entenderam? A gente perguntou. Eu sei que vai ter o TCC do quê? Deixa eu ver aqui. Não esqueçam também do desafio nota máxima, ajuda, viu, na nota de vocês. Além disso, estou vendo aqui no da Laura que tem dois cursos, né? O Escreva Bem e os PCNs fundi, para o fundamental e para o médio, tá? Então façam também, porque ajuda lá nas atividades complementares, tá bom? É obrigatório? Não é obrigatório, não é, mas ajuda, tá bom? Download para vamos. Então, respondendo, o Rosinei, vai ter sim, tá aqui, ó, projeto de ensino, então vai ter sim TCC, tá bom? Vai ser, aqui na Laura parece que no semestre que vem, né?
Provavelmente para você também seja no semestre que vem, porque é o mesmo, né? Ah, tá, a hora de se comprou. Isso, desafio nota máxima. Lá nas atividades interdisciplinares. É que quando eu abri aqui da Laura, veio aquele pop-up, né, do desafio nota máxima. É que aí eu lembrei que eu fui falar para você. A Neide disse que não entendeu. Então vamos lá. Neide, eu falei que, ó, nós tivemos uma aula só até agora, né? Que foi lá no dia 8, né? Foi a aula 1 de aprendizagem de matemática, né? Hoje nós vamos ter a aula 2 e na semana que vem nós teremos a aula 4, tá? Além disso, hoje ainda nós teremos a aula 1 da pedagogia em espaços não escolares. E na semana que vem nós teremos a aula 4 dessa mesma disciplina. Ué, mas e a aula 3 de matemática e a aula 2 e 3 de pedagogia em espaços não escolares? Eu irei fazer uns vídeos para vocês. Não consegui fazer os vídeos. Eu estava realmente muito mal, estava com a gripe terrível, muito forte, estava completamente, sei lá, eu não sei onde eu estava, né? A cabeça estava. Então, eu vou fazer para vocês um vídeo essa semana para poder complementar esses conteúdos. Em relação à pedagogia em espaços não escolares, apesar da prova ser lá no dia 24 de maio, tem atividades dela que acabam essa semana e acabam também semana que vem. Então, tem uma olhada no, lá na filha dela, veja se está tudo ok, veja se fez tudo, tá? Matemática, a prova é dia 8/3, sem segredo, tá? Então, também tem, cadê? Aí vai ter depois aprendizagem da língua portuguesa, né, que vai ser a disciplina de março. Depois vai ter aprendizagem de ciências naturais, que vai ser em abril. E depois aprendizagem de geografia e história, que vai ser a disciplina de maio. Além disso, né, ao longo dessas próximas semanas, nós iremos falar sobre o estágio, que deve ser postado até dia 26 de abril. Tá? Então, é o tempo exatamente para vocês realizarem cada semana, cada um dos dias. Tá bom? Fazer com calma, pesquisar, viu, Elton? Eu sei que a Elisa está lá terminando, pelo jeito. Então, fazer com calma, pesquisando, né, para poder fazer um trabalho bem feito. E não que vocês não tenham feito pelo bem feito, pelo contrário. Vocês fizeram muito bem feito. Além disso, nós teremos a disciplina de lógica matemática, né, que é de ED, né, de estudo simplificado. Ela vai acontecer lá no dia 31. Ela tem atividades que terminam no dia 31 de maio, mas eu irei falar sobre elas só em junho. Né? Tem um projeto integrador que é para ser realizado em grupo, que é até o dia 3 do 5, a postagem, e a prova de proficiência, no dia 17 do 5. Pela prova, lembra que eu falei para vocês que não era obrigatório fazer, depois eu me lasquei porque era, porque eu interpretei errado, peguei informação, né? Então, eu já sabia, né? Já começou. Por mim, eu já estava achando que já tinha terminado. Mas, então, é isso, tá, Neide? Então, basicamente é isso. Fora isso, se eu esqueci alguma data, aliás, esqueci alguma data não, porque eu falei bem genericamente aqui as datas, é porque vocês precisam entrar lá, cada uma das disciplinas, inclusive a ED, é para realizar as atividades, mesmo que eu fale depois, porque a de ED, ela, na realidade, eu não preciso falar sobre ela, porque ela é totalmente online, ela não tem contato. Mas eu vou explicar para você já que nós vamos falar sobre matemática mesmo, né? Então, eu até adoro lógica matemática. Eu gosto mais de lógica matemática do que matemática. Acho mais interessante. Então, entrem em cada uma das disciplinas, vejam as datas, se interem das datas, façam os fóruns, faça tudo, né? Não deixe nada para depois, assim, isso aqui não é tão relevante, porque o Lucas falou. Não. Tudo que tem data lá tem relevância, todos os conteúdos. O único que não tem relevância são a segunda chamada, se você fizer as atividades de primeira chamada, né, as provas de primeira chamada, realmente a segunda chamada é irrelevante, porque você fez a primeira,
E recuperação só se torna relevante se você não atingiu, no caso da prova, 1.500 pontos, como vocês sabem, ou ficou abaixo da metade da pontuação das avaliações virtuais. Tá? Aí é importante vocês fazerem, então, a recuperação. Fora isso, sossegado, tá? Então já podem, na semana, daqui 2 semanas, no dia 8/3, eu vou falar sobre o projeto integrador, tá? E junto com o estágio, primeiro e mesmo dia, tá bom? E a primeira prova que nós teremos será no dia 8/3. Até o final dessa semana, tudo é online, provavelmente deve continuar. Eu sei que estágio vai continuar online mesmo, mesmos moldes que foi nos semestres anteriores, até porque as escolas não estão aceitando estagiários para poder realizar algum tipo de atividade. Né? Como falei, algumas escolas já até deram positivo para alguns professores, né, e alguns alunos. Né? E é isso. Aí eu falei sobre os cursos, mas eu pensei que não está lá, porque agora eu sou aluno. Eu sou aluno. Né, Manuela? Eu e a Kátia, estamos fazendo marketing digital, então lá tem esses cursos lá, tá? Eu não paguei nada, entrou uns cursos lá para a gente fazer, e eu estou fazendo. Então, eu imaginei que tinha entrado, agora a Laura falou que não, ela comprou os cursos, então esquece que eu falei. Mas se aparecer algum tipo de curso, vocês façam, de graça, lá que tinha aparecido, façam porque isso ajuda nas atividades complementares, ela é obrigatória, inclusive, para se formar. Mas é obrigatório fazer essa atividade da Anguera? Não, ela não é obrigatória. Mas você pode trocar por uma outra, mas as atividades complementares são obrigatórias. Alguém ia perguntar algo, pode falar. Oi, Lucas. Oi, Manuela. Você falou sobre os cursos grátis que vai ter que a gente tem que cumprir, já entraram? Não, eu vi, apareceu, né? Só que a Laura falou Ah, que comprou, então não é graça. tá bom, porque Se a Kátia aparecer, tinha falado que ia entrar uns, né? No começo do eu sei que ano. vão entrar alguns. Se aparecer, façam. Não é obrigatório, mas façam, porque é um certificado e vocês abatem na quantidade de atividades complementares, que é obrigatório, com encargo horário, inclusive, do seu escola. Ah, tá bom, então, obrigada. Tá bom? E é isso. Então, vamos começar com matemática. Tem dúvidas em relação a prazos? O Teams, eu falei, olha, não vou usar o Teams por enquanto, porque eu não consigo cadastrar vocês, foi isso que eu falei no início, viu? Neide, que foi depois Viviane, Neide. Assim, eu tenho, eu tô, não lembro. Só o conteúdo eu lembro, mas tem mais que ver na tá? Então, é, o Teams eu não consigo cadastrar vocês, então não vou usar. Vou usar o que eu tenho para poder ficar registrado. Né? Vou usar, é, posso fazer milagres ainda. Não, eu não consigo andar pelas áreas. Então, dúvidas? Pergunte, perguntem tudo. Se vocês quiserem, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Nenhum tipo. O áudio está cortando? Aqui, olha, aqui para mim parece bem, porque eu falo e vai mexendo aqui, ó. Alguém está com o áudio mais cortando? Eu tenho um fone de ouvido aqui. Então, não é testar. Pode ser a própria conexão, viu, Daniela? Às vezes é a própria conexão. Mas é só falar alguma coisa aqui que eu repito o conceito. Não se preocupar, tá bom? Então, bora começar então com aquela coisa ótima de matemática, né? Hoje nós vamos falar sobre o processo de ensino e aprendizagem sobre números e álgebra, né? A gente vai enfatizar o processo de ensino e aprendizagem sobre números e álgebra. Por quê? A matemática, apesar de tudo,
o produto da matemática não é bem o número, né? Mas sim os seus conceitos, né? Então, e para trabalhar números, a gente utiliza, óbvio, a álgebra, né? A álgebra nada mais é que as continhas que a gente faz, né? A gente vai ver a importância da BNCC, né? Enfatizando esses dois itens, tanto o número quanto a álgebra, a matemática da educação infantil e dos anos iniciais, né? Do ensino fundamental, EPAI, e a estruturação por unidades temáticas, números e álgebra, né? Então, para a educação infantil, a BNCC diz que é um passo importante, a matemática, também para essa etapa, né, que é a PRI, pois é um avanço da a sistematização e a formalização com o passar dos anos. Né? Tem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, e que envolvem a matemática, né, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer. Né? Então, esses 3 itens são os eixos mais importantes dos conteúdos, né? Então, tudo que eu vou utilizar relacionado à língua, a conhecimentos do mundo, né? Conhecimentos do mundo, a gente ter um pouquinho de biologia, que biologia vai entrar, biologia, ciência, né? Ciências naturais. E vai entrar mais aquela questão esqueci o nome, práticas de saúde, né? História e geografia, então entra tudo nesse conceito que chamamos de mundo, né? E a própria matemática propriamente dita, né? Então, a gente utiliza tudo isso, como conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer esses conceitos. A gente vai trabalhar muito números com isso. Por quê? Porque a criança, lembra que eu falei que a criança, quando ela vai falar um número, por exemplo, a sua idade, ela usa muito concreto. Ela precisa ver o que ela vai contar. Então, ela usa muitas mãos. Por mais que ela saiba que o número vai lá, 3, ela vai 3. Ela precisa de algo que dê essa, essa validação do número que ela está falando. Ela não consegue falar por simplesmente 3. Ela precisa ter algo que represente fisicamente 3. Né? Ainda porque a criança está no momento ainda que o concreto fala mais alto na sua educação. Isso vai permear toda a educação infantil. É óbvio que lá com 6 anos a criança vai perdendo essa questão do concreto para poder já ir mais abstrato, mas tem casos que a criança chega até os 7, 8 anos ainda presa ao concreto. E está tudo bem, está tudo bem, não é nada anormal. Isso é só apenas para poder ajudar como um apoio. Né? Eu já havia falado para vocês que as crianças, outras disciplinas, a criança, quando ela brinca, ela não consegue brincar silenciosamente, ela precisa externar a brincadeira, o que ela vai fazer. Por quê? Porque ela ainda não consegue reunir as informações dentro da sua mente. Então, é altamente normal ela chegar até os 7, 8 anos ainda utilizando o concreto. A diferença é que ela não vai fazer mais 3. Ela vai falar 3. Igual eu faço aqui, 3. Né? Ou vai fazer 6, né? Como eu faço. Eu já sei que eu tenho que dar um dedo de mão inteira, mais um dedo para ser 6. Ou são 6. Né? Nossa, eu não sei. Só se eu for um pouquinho mais para frente, para ver se capta melhor no meu áudio. Veja se melhorou o áudio. Melhorou? Ela falou que o áudio dela estava horrível, Viviane. Gente, Daniela, tá bom? Então, talvez seja a distância. Vamos lá. Cadê? Na matemática, lá na educação infantil, ela aparece muito, ó, sempre teve, né? Mas ela aparece documentada pela primeira vez com a publicação da RCMEI, né? São os referenciais curriculares para a educação infantil. Referencial curricular nacional para a educação infantil. E ela já apontava algumas características relacionadas
aos direitos da aprendizagem por meio das experiências, né? Como são as experiências, né? Na infantil com a matemática? É justamente trabalhar a mudança do concreto para o abstrato, né? E é interessante que explorem contagem, ordenação, relação de quantidades, dimensões, grandeza e medidas, figuras geométricas e números ordinais, né? Por quê? Tem até uma lógica em relação a isso quando tem aquela fila do menor para o maior, né? Por quê, né? Essa fila do menor para o maior? Até para que ele entenda que vai subindo, né? Como se fosse um número, né? Além disso, assim, você precisa brincar com... Vamos fazer uma brincadeira, só que tem que fazer com quatro colegas. Você mais três colegas, tem que ser quatro. Então ele já sabe que ele vai virar e falar, é você, você e você. Até porque mesmo o concreto, ele está vendo que são mais três colegas, para poder auxiliar, gravar melhor essa questão do concreto para passar para o abstrato. Na educação infantil, é necessário que os alunos experimentem situações cotidianas que a matemática se insere. Então, buscando uma articulação com os anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC valoriza o lúdico e a experimentação dos processos de ensino e aprendizagem. Né? Por quê? Quando você ensina matemática brincando, fica muito mais fácil. Lembra do material do horário que eu falei na semana passada? De quer queira ou não, ele é um material lúdico, ele não precisa utilizar apenas para poder fazer contas específicas, né? Mas eu posso utilizar aquilo como uma brincadeira, né? Ou até mesmo brincar com dinheiro de mentira, né? Porque a criança ela vai gravar, apesar dela gravar a imagem do dinheiro, ela vai entender que aquela imagem tem uma quantidade, né? Então, esses tipos de brincadeira, ele vai fazer uma melhor fixação, não só dos números, também como quantidade, né? E também das primeiras contas, né? As primeiras contas é justamente a adição e a subtração. Então, a matemática, ela tem três etapas de transição, né? Primeiro, ela precisa criar atenção e equilíbrio, né, dos seus conteúdos para que possa justamente sair do concreto, para que ela possa entender que o concreto é aquilo mesmo, ela não precisa necessariamente concretizar, mas que só o fato dela falar ou indicar alguma quantidade, ela já é um fato concreto, mesmo abstrato, mesmo sem ele existir. Então, se eu falar quatro, eu não preciso mostrar quatro. Eu só apenas falo quatro. O fato de eu falar já é o concreto. Né? Mas a criança, como eu falei, ela ainda precisa, no início, criar aquela associação dos quatro itens, nesse caso, para poder falar com máxima certeza que são quatro, né? A quantidade que ela quer dizer. Né? E a partir dessas brincadeiras que trabalha bastante concreto, a gente tem a integração e a continuidade dos processos. Por quê? A partir do momento que ela vai trabalhando e vivenciando a quantidade de números ao longo do seu processo educativo, ela vai começando a integrar esses conceitos, vai integrar e internalizar esses conceitos dentro da sua mente para que melhor seja executada a transição do concreto para o abstrato. Né? E com isso chega na última parte, que isso aí é bem no fundo mesmo, que é as singularidades e relações estabelecidas com os conhecimentos, quando ele consegue ver matemática, não exclusivamente em matemática, mas em todo o seu dia a dia. Né? Nós utilizamos matemática no nosso dia a dia, a gente utiliza dinheiro, ou seja, a gente tem que contar números, né? A gente vai fazer uma comida, a gente usa uma porcentagem de X para tanto. Então, tudo isso é matemática. Então, quando ele consegue entender que a matemática, ele está vendo que não é só matemática, né? Ele vê tudo isso em todos os seus processos, ele consegue, então, chegar nesse estabelecimento de relações com o conhecimento. Então, as competências gerais, iniciais, fundamental, é que os conhecimentos matemáticos devem, primeiro, proporcionar a participação ativa dos alunos, né? Ou seja, tem que ser algo que tenha certeza, né? Que ele consiga
mesmo, falei, não, mesmo sem ser concreto, ele consiga transformar em um produto, ele ter certeza. Né? Possibilitar estratégias para resolver problemas. Né? Até porque, apesar da matemática trabalhar com números, a lógica matemática necessariamente não trabalha com números. Né? É o que vocês vão ver lá nesse disciplinar, estudo diversificado da lógica matemática. Né? Então, quando ele consegue visualizar essa lógica, ele consegue, então, entender outros fatores que ele pode utilizar para responder questões que não têm nada a ver com matemática. A partir disso, ele consegue comprovar e analisar resultados. Né? Isso acontece muito depois que ele já está totalmente no conceito abstrato do número. Né? Quando ele consegue falar que o número pode ser, ele ainda pode ser, aquele número 4 ainda pode ser quebrado para poder em micropartes, não em 4 partes. Né? Então, quando ele já consegue visualizar esse conceito, ele consegue comprovar e analisar a tal lógica matemática. E, por último, desenvolver conhecimentos e habilidades para interpretação, exploração e análise das tecnologias digitais de informação e comunicação, e tantas outras possibilidades. Né? Parece besteira, mas o fato de você entender bem matemática, você consegue compreender muito bem como utilizar o celular. Né? Isso é um exemplo. Aí você consegue entender. Então, tudo esses conceitos que nós temos relacionados aos gadgets, né, as TICs, quando você entende, compreende bem matemática, você consegue entender como é que é o processo de formação desses aparatos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente também entende como aplicá-los, né, no nosso cotidiano. A educação integral, que é aquela que é defendida pela escola, né, que é integral, ela traz a matemática com diferentes componentes curriculares articulados. Né? Por quê? Porque matemática tem tudo. Né? Tem um componente que é impossível dissociar de todo qualquer conteúdo, que é a língua portuguesa. Por quê? Porque é a nossa língua franca. Então, a gente utiliza para tudo, para comunicação em geral. Só que a matemática, ela é uma língua universal, porque ela é a mesma aqui na Coreia do Norte, aqui na Rússia, aqui no, na Europa, é a mesma. Então, quando você consegue articular isso muito bem com outros componentes, você já alfabetizou matematicamente. Vai ver aqui do letramento matemático. Né? A gente traz na educação integral também um ensino repensado, né? E aprendizagem na sala de aula. Por quê? Porque você precisa, para preencher o tempo todo, né, da educação integral, você também precisa utilizar outros elementos que vão trazer maiores aderências ao conteúdo. Né? Você precisa ter coisas que representam o cotidiano ou que ele consiga colocar em prática aquilo que ele está vendo. Né? A gente também considera situações reais e realísticas, né? Que vai bem em como eu havia falado. Quando você traz situações reais, ele vê a aplicação. E a gente não tem aquela pergunta, para que eu estou aprendendo matemática? Por que eu estou aprendendo matemática? Estou aprendendo porque a gente precisa compreender, se letrar em matemática. E o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar, interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Ou seja, eu não vejo a matemática apenas na continha. Eu vejo na matemática quando, por exemplo, eu vejo aqui a hora e a quantidade de coisas que eu preciso falar para vocês. Então, isso, por exemplo, isso é um exemplo. Quando eu uso isso, eu já estou letrado matematicamente. Quando eu sei que, por exemplo, vou fazer uma comida, vou ver, deu tempo, vou ver, testar, e ela não está pronta, não, precisa ficar X tempo. É porque você tem apenas o conhecimento da comida? Não. Quando você consegue fazer essa dedução de quanto tempo mais, você está letrada matematicamente. Então, esse letramento auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo, seja para que sejam feitos julgamentos bem fundamentados, contribuindo nas tomadas de decisões. Então, os números,
é o processo de aprendizagem sobre números, né? As ideias iniciais. Então, ele aparece lá, óbvio, na educação infantil, e as experiências é eu, o outro, nós, né? Ou seja, eu, nós, tem o conceito de um mais um, dois, né? O corpo, gestos e movimento, até para que a gente possa entender a questão do tempo, né? E também do espaço que a gente ocupa. Traços com cores e formas para poder preencher espaços também questão de geometria, mas também envolve também muita questão de números, né? E a escuta fala pensamento e imaginação. Vai trabalhar a questão do tempo e do espaço de fala. Não possa ter aquela pessoa atrapalhando a conversa da outra, para que seja mais coerente. Então, a aprendizagem desse espaço de tempo também é uma aprendizagem matemática. E, como eu falei agora, também espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Por quê? Porque tudo implica um número, né? Quando eu sei que um colega vai falar, e eu tenho mais outro colega na frente, eu já sei que tem duas pessoas, tem uma pessoa na minha frente, ou duas pessoas, ou três pessoas. E isso é letramento matemático. Isso é trabalhar matemática. Quando eu consigo compreender contagens regressivas e progressivas. Então, as habilidades que a gente espera na educação infantil é fazer contagens oralmente em diversas situações, utilizando o sistema numérico, contagem, sequência numérica, e também relacionar números a quantidades, né, como a construção de conceito de número e registro de quantidade. Essa última, especificamente, ela está muito ligada àquele conceito de abandono do concreto. Né? Então, quando ele consegue dizer que eu estou vendo 3 prédios, mas eu falo, tem 3 prédios ali, é a mesma coisa. Mas para uma criança, ela é ainda complicada essa decodificação de conceitos, né? Então, essa decodificação de que eu estou vendo 3 prédios, ou há 3 prédios ali, mesmo, você vê, é só ser um recurso da língua portuguesa, só um recurso. Mas eu estou dizendo que indica a mesma quantidade. E a criança ela pode ficar confusa. Então, isso é trabalhado concreto o abstrato, para que ela possa entender que 3 e 3 é a mesma coisa. Nesse mesmo conceito, ele se mantém. Né? Então, por isso que a gente precisa aprender a relacionar números a quantidades. Além disso, as pretensões de trabalho com números é a capacidade de resolver problemas com significados e argumentação, ou seja, tem 5 maçãs, eu comi um, sobrou 4. Então, por que sobrou 4? Porque eu comi uma, então sobram 4. Ou somos 5 alunos, tem 10 maçãs. Quantas maçãs eu posso ficar? Então, ele vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Depois 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ficaram 2. Então, ele vai poder argumentar, porque cada um recebeu 2. Deu para dividir por 2. Além disso, a gente pode usar diferentes estratégias de cálculo. Só nesse exemplo eu já mostrei. Esses exemplos que eu falei são os cálculos que ele pode utilizar para poder melhor compreender a questão da divisão, da multiplicação, da adição, até mesmo da subtração, e, inclusive, a quantidade de números, né, relacionar a quantidade dos números. As habilidades relacionadas à leitura e ordenação dos números, ela também se faz presente na educação infantil. Por quê? Porque o número é uma das poucas coisas que a criança consegue aprender rapidinho. Né? O problema é gravar esse número ao conceito dele. Né? Então, por isso que a gente tem que utilizar relacionar a números às quantidades, para que até para que ele possa entender que o número 4 ele refere-se a 4 itens. Né? Ou o número 5 não é um S, né? 5 porque indica 5 itens. E, por último, né, as definições, números naturais e racionais. Né? Os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. E os racionais são aqueles que podem ser decimais e fracionados. Né? Mas ele aprende também na educação infantil? Aprende. Não do mesmo jeito que, óbvio, vai aprender lá no 4º ano do ensino fundamental. Claro que não. Mas ele já entende que uma maçã para 2 pessoas eu posso dividir metade. Fica 50-50%. Ou 1/2 para cada um.
Já o pensamento aritmético, né, que envolve os números, é a construção do conceito de número e o sistema de numeração decimal em contextos diversos. Né? Por que conceitos decimais? A gente vai pegar o conceito decimal muito claro numa régua. A nosso conceito matemático que utilizamos quase que no mundo todo, não todo, mas quase no mundo todo, é um conceito decimal. Por quê? Entre 0 e 1 centímetro, nós temos aqui 10 milímetros. Então, esse é o conceito decimal. 1 litro tem quantos? Tem 10 itens de 100 mililitros. Né? 100 mililitros tem 10 itens de 10 mililitros e 10 mililitros tem um conceito de 1 mililitro, 10 pontos de mililitros. Né? E assim vai. Então, nosso conceito de algébrico é decimal. Então, essa construção desse conceito, ele vai ajudar na compreensão das operações fundamentais e nas suas propriedades, ou seja, ele sabe que por exemplo, para 10 quilômetros, eu não vou ter 11 itens ou 9 itens de quilômetros, eu vou ter 10 quilômetros, 10 itens. O ponto de partida para poder trabalhar esse pensamento aritmético são situações próximas ao cotidiano deles, até para que eles possam ver isso na prática, né? Então, trabalhar também de modo mais útil, né? Através da resolução de problemas, situações investigativas, não considerando apenas a reprodução mecânica de procedimentos de cálculo, né? Leia-se tabuada. Tem coisa tabuada, mas não decorar tabuada. Né? A ideia é que ele compreenda para que serve a tabuada. O processo ensino de números, as ideias complementares que a gente tem aqui, as ideias complementares é que possa desenvolver o pensamento numérico e aritmético, ou seja, ele possa ter o conceito de números e também toda a compreensão de como utilizar esses números, a construção da noção do número, porque se eu falar 5, ele pode fazer isso. Ou se eu falar 7, ele pode fazer isso também. Então, entender que esse conceito de número aqui equivale a 6. Né? Então, essa construção desse número é também uma ideia complementar. Aí isso vai ser feito através de situações significativas, registros, usos, significados e operações. Né? Olha, tem aqui 2 exemplos que é bem interessantes voltados para o EFI. Né? No segundo ano de ensino fundamental, que eu tive a primeira série, a criança ela tem que compor e decompor números naturais de até 3 ordens, ou seja, até 100. Aliás, até 100 não, até 999. Né? Com suporte de material manipulado por meio de diferentes opções. Né? Pode ser a calculadora, sim, pode ser a calculadora, pode ser o próprio material dourado. Então, ainda vai manipular esses conceitos através do concreto, para que ele possa compreender minimamente o conceito abstrato daquela quantidade de números que ele pode ocupar. Já no quarto ano do ensino médio, ele vai ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhares. Ou seja, ele vai fazer até 999 mil. Né? Ou seja, a construção, vocês viram que foi bem lentamente, mas é uma construção. E no meio dessa construção vão aparecer as operações matemáticas, a subtração, a adição, multiplicação e a divisão. O processo avaliativo, né, desse através da concepção formativa contínua e diversificada, através também dos avanços de dificuldades que você impõe para os alunos, para que ele possa compreender toda essa lógica matemática, além de usar os conhecimentos prévios que ele já possui, né, como é que ele utiliza números no seu dia a dia, o que a mãe dele, os responsáveis dele, fazem ele utilizar números, né? E diversos instrumentos avaliativos. E esses instrumentos avaliativos necessariamente não aprovam. Até mesmo uma brincadeira como o material dourado é um instrumento avaliativo. Né? Ou até mesmo, sabe que pode utilizar o ABA, né? Que é aquele sistema de calculadora oriental. Né? A avaliação
através de números da educação infantil, a ideia é que identifique e registre a quantidade dando diferentes representações. Então, quando eu falar 4, ele não vai usar apenas a mão 4, porque ele já sabe que é 1, 2, 3, 4. Mas que eu possa pegar vários itens que possam formar aquele número 4. Ou que eu possa colocar, o palitinho de fósforo para formar 4, né? 4 palitinhos, por exemplo, né? E vai mudar lá no ensino fundamental, porque a avaliação é através de situações problemas, com operações justificativas ou estratégias, né? Porque eu preciso que ele encontre um motivo para poder fazer aquela operação, né? Como que eu vou fazer isso? Através, especialmente, do abstrato, né? E aí ele já consegue interpretar o número como quantidade, e vice-versa. Além disso, o Wi-Fi também ler, escrever e ordenar. São os argumentos do sistema de numeração decimal. Então, quando eu for trabalhar com números ordinários, né, primeiro, segundo, terceiro, ele já vai entender que ali é para poder dizer que é a ordem ou de chegada, ou a ordem de finalização, entre outros conceitos. E também no Wi-Fi, ele vai entender a quantificar, né, ou seja, eu vou pegar um monte de coisas, tem 10 objetos diferentes aqui. Ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3 objetos. 3. Tem 3 aqui. E são objetos diferentes, mas são 3. Esse número é a quantidade. Então, ele tem que ser capaz de dizer que tem 3 objetos na minha mão. Não que tem 1, 1 e 1. Não, são 3 objetos diferentes. Mas são 3. Analisar a quantidade e desenvolver ideias. Dúvidas? O melhor de tudo é que a Neide, ela não está na frente da câmera. Mas estou vendo a janela dela daqui. Eu não podia perder a oportunidade de falar. O processo de ensino e habilidade sobre a álgebra, né, que são as ideias iniciais. Né? Apesar da álgebra ser relacionada a números, ela tem conceito diferente, porque ela já tem um entendimento um pouco mais complexo em relação a número. Né? O número, quando você entende, você já faz a compreensão da quantidade com o número. Né? E exatamente isso que eu fiz aqui, 3 objetos. Né? Já a álgebra já tem um conceito um pouco mais avançado, porque envolve outros itens para poder quantificar, como as operações matemáticas, que é adição, subtração, divisão e multiplicação. Tá? Então, na educação infantil, inicia-se o estabelecimento dos primeiros processos mentais, né? Que são a base para a construção do conhecimento matemático. Né? Então, primeiro eu vou trabalhar com aquele conceito do eu, ele, nós, né? Que é o mais prático para poder entender que são várias formas de você fazer a contagem. A exceção da álgebra desses primeiros anos da escolaridade, ou seja, esses conceitos de operações matemáticas, ele precisa ser inserido didaticamente, mas tem que ser logo no início. Até para que ele possa entender que, quando eu for fazer uma brincadeira com 4 crianças, é ele mais 3, não ele mais 4. Né? Então, para que ele possa compreender que já não é apenas que se envolve quantidade, número propriamente dito. Eu preciso entender que ele entenda que também faz parte de uma numeração. E a potencialidades relacionadas à álgebra, à educação algébrica e o pensamento algébrico e seus significados. Tá? Então, houve uma mudança na forma de álgebra, por quê? Porque a ideia do ensino de álgebra era exatamente aquela da continha, aquela da Companhia de Jesus. Né? Graças a Deus mudou. Né? E também envolvia decorar a tabuada. Né? Então, a modificação foi ele passou a ser mais simplificada as expressões algébricas através das resoluções de equações ou aplicação de regras para operar com símbolos para o desenvolvimento de pensamento algébrico e significados atribuídos a ele. Então, não simplesmente eu vou dar um conteúdo para eles fazerem, uma continha para eles fazerem, faz e é exato. Sim, pode até ser assim, mas não é mais assim.
eu preciso trazer um conceito, por que eu estou fazendo aquilo? Eu preciso trazer outros elementos que vão dar vão corroborar, que vão dar embasamento àquilo que ele está fazendo, para que ele possa, numa eventual dificuldade, quando ele for ver uma outra atividade mais para frente, ele consiga lembrar, opa, é dessa forma, esse é o conceito que eu tenho que pegar e aplicar. E a partir desses conceitos que ele vai aprendendo, ele é um conceito único, ele vai agregando outros conceitos e esse sistema de ensino dele vai se tornando mais sofisticado, ou seja, conforme vai se tornando mais difícil o conteúdo, ele vai entendendo porque o próprio conceito dele se tornou mais sofisticado. Então, objetos e habilidades da unidade temática de álgebra no EFI é o processo de generalização das relações matemáticas, ou seja, eu uso ele para tudo, mesmo, literalmente, e eu vou mostrar como eu faço isso, né? Através dessas contextualizações. E desenvolvimento das formas de pensar com e sem utilização da linguagem simbólica, ou seja, isso significa tabuada. Por que a gente não ensina mais a tabuada como forma de decoração? Né? A gente vai lá e decora a tabuada. Porque a ideia é que não é que vai ter um conhecimento matemático decorando tabuada. Não, ele não vai ter conhecimento matemático. Ele vai decorar conceitos. Ele vai decorar, aliás, vai decorar um significado, né? Nem conceito, um significado. Mas ele não vai saber por que chegou aquilo. Né? A ideia é mostrar como se chega naquela multiplicação para que ele não fique restrito à tabuada do 1 ao 10, mas sim é que ele possa fazer qualquer tipo de operação matemática através desse conhecimento que começa bem primitivo e vai se tornando sofisticado ao longo do tempo. Então, um dos exemplos é justamente analisar relações entre quantidades, observar a estrutura, estudar variações, generalizar, resolver problemas, modelar, justificar, compreender padrões. Então, isso tudo vai mostrar muito além do que apenas decorar a tabuada do 9. Né? A tabuada do 9, eu nunca esqueço lá do filme para esse desafio que a professora Edna, de português, mostrou para mim. E dá para fazer na mão, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 1 mais 8. Né? 9 vezes 3, 9 vezes 3, na terceiro item, embaixo aqui, 2, né? 20, mais 7, unidade, 27, e assim por diante. A Claudinha falou que não é fácil explicar aos pais. Não precisa decorar. É porque eles aprenderam num período completamente diferente. Aliás, diferente não. Igual ao nosso. Mas era um período antes da LDB atual. A LDB atual, ele prevê que o aluno ele seja capaz de pegar um sistema primitivo de ensino, que ele vai aprender no início, e melhorando ao longo do tempo. Por isso que chama de ensino sofisticado. Não é porque ensino né, chique. Não, não é isso. Ensino sofisticado é aquele que você recebeu aperfeiçoamento ao longo do período. Só que esse aperfeiçoamento vem através de conceitos no quais ele pode utilizar em qualquer área, não só no caso da matemática, não só em matemática. Né? A ideia, inclusive, é que ele supere a matemática e consiga utilizar esses pensamentos em qualquer outra disciplina, em qualquer campo da vida dele. Vocês imaginam que utiliza a matemática costurando? Mas a gente utiliza. Vocês imaginam que eu pego matemática quando eu estou tomando um copo de água, com água? Eu estou usando, porque eu tenho que medir quanto tempo vai ter essa aula, quanto a água vai durar. Então, tudo isso é matemática. Né? E aí, por isso, tem que sair dessa coisa da decorar. Se ele decorar, ele só vai saber decorar a tabuada do 1 ao 10. Tá, mas só tem tabuada do 1 ao 10? Não tem mais? Não vai mais para frente? Então, é isso que tem que aprender. Então, quando ele aprende o conceito de como multiplicar e dividir, ele não precisa de tabuada, porque ele já sabe que vai fazer isso direitinho. As ideias complementares do ensino de álgebra. Né? Então, as pretensões do ensino de álgebra é estimular a generalização e certo nível de abstração. Né? Por quê? Porque lembra da tabuada? Tabuada, estou vendo, escrevo, passo lá 300 mil vezes aquela tabuada, né? Até decorar. Ele decorou. Ele não abstraiu. Quando eu consigo entender que já não é mais tabuada, vou pegar aqui, pai.
vai 5 vezes 7 vai dar 35, e que 35 é um número que é divisível tanto por 5 quanto por 7, eu já consigo ter essa abstração. Mas por que eu já tenho essa abstração? Mesmo tendo feito aquele caderno zilhões de vezes o tabuado. Porque eu já sei que é isso mesmo, né? Eu já utilizo isso no meu dia a dia, eu já sei que é essa proporção, utiliza por N motivos. Então, quando você atinge esse nível de maturidade de conhecimento, e olha que eu odeio matemática, né? Eu odeio, não tenho como dizer, eu odeio matemática. Como a gente consegue superar isso hoje, como adultos, né? Por que a criança não consegue fazer a mesma coisa? É tão difícil assim para ela compreender que o 35 é um número que é divisível tanto por 7 quanto por 5, ou que eu posso pegar 35 itens e ver como é que eu vou fazer divisão? Então, não, dá sim, tem N formas para poder aprender isso de modo mais lúdico, mais prático e até mais contextualizador do que simplesmente fazer tabuada de 5 e 7. Perceber e estabelecer padrões e regularidades, né? Então, quando você entende a álgebra, faz esse letramento algébrico, não mais ou menos, algébrico, você já começa a estabelecer padrões para poder realizar essas atividades. Esse é o sistema de ensino sofisticado que a gente vai tendo ao longo do tempo. Porque para você realizar determinadas ações, você utiliza aquele mesmo padrão. Eu lembro aquele exemplo terrível que eu fiz na sala de aula para vocês da equação de primeiro grau. Eu sei fazer, mas não sei explicar. Mas por quê? Porque eu já sei fazer, para mim é muito fácil, eu gosto de usar muito a equação de primeiro grau. Né? Eu uso para várias coisas. Né? Inclusive, eu utilizo um conceito de porcentagem. Né? Então, por quê? Porque eu gosto de usar, eu usei em outros motivos, outras formas, utilizei quando eu trabalhava na área contábil. Então, são itens que vão gravando e vão mostrando justamente alguns padrões que eu posso utilizar para resolver determinados problemas. Então, eu não preciso simplesmente pegar uma calculadora, eu consigo resolver determinados problemas apenas utilizando a força do pensamento. Né? Claro que não fica assim, não. Eu tenho que literalmente pegar e fazer o cálculo na mão. Sempre dá certo? Não. Algumas vezes dá errado, mas a boa parte das vezes dá muito certo. Eu, quando eu vou fazer compra, eu tenho vale alimentação, né? Eu, quando eu vou fazer compra, eu gasto todo o dinheiro. Eu não uso calculadora porque eu acho cansativo usar calculadora. Como é que eu faço o cálculo que eu vou ter que usar para gastar, né? Geralmente eu levo cartão do Vale Alimentação, mais um outro cartão de débito, né, de crédito, para poder mentira. Às vezes eu levo só o cartão de débito ou o cartão de alimentação e faço as compras fazendo o cálculo, né? E esse cálculo, às vezes, é muito louco, são números muito quebrados, é 6,99, é 6,79, é 3,25. Imagina fazer esse cálculo quebrado várias vezes e continuar a gravar um número, porque eu acho que eu sou descalculia, às vezes, né? Descalculia seria igual a dislexia, a diferença que descalculia com números, né? Então, não, estou brincando. É um problema grave, mas eu brinquei, mas é um problema grave. Então, tem alguns conceitos que você consegue utilizar esse tema, essa educação algébrica, né? Eu estabeleço padrões para poder fazer essa contagem por pensamento, né, na minha mente. Além disso, estabelece ideias de proporcionalidade e equivalência, que eu falei para vocês agora. Por exemplo, quando eu vou fazer a compra, né, de alguma coisa, eu olho, tá, eu pego, vai lá. Vou usar um exemplo que é ótimo, que eu sempre comparo mesmo. Papel higiênico. Você vai lá ver 4 papéis higiênicos, né, você vê o preço. Só que quando você pega o papel higiênico, você olha para um, 30 metros, você pega outro, 40 metros. Aí você olha para cá e você faz o cálculo. Eu faço isso, porque eu sou dona de casa. Eu faço o cálculo do que vai durar mais. Né? Então, o que é maior? O que vale mais a pena levar? Quando eu faço esse tipo de comparação, eu estou justamente estabelecendo ideias de proporcionalidade e equivalência quando eu vou fazer a compra. Quando eu vou comprar um biscoito que tem 145 gramas e eu vejo um outro mais barato, equivalente, com 180, ué, eu preciso levar aquele mesmo que é mais caro, bem menos, ou levo aquele que é maior, né? Uma das coisas que eu dei, inclusive, é aquela questão do chocolate, que agora tudo é 90 gramas. Na minha época, era 200.
Aí caiu para 180, caiu para 140, 150, 140, 120, agora está 90 gramas. Mas enfim, são coisas. E, além disso, o trabalho da álgebra é o avanço dessa área dentro da própria BNCC. Porque quando você vai tornando o sistema de ensino em si mais sofisticado, qualquer outro tipo de conta que você for realizar vai ser muito mais prático. Né? Queria eu ter aprendido na minha época no sistema da BNCC ou até mesmo do PCN. Seria muito mais fácil para mim compreender. Sabe o que eu me lembrei agora? Acho que eu já havia comentado com vocês. Competia com uma colega de classe que acabava a primeira passando de segundo grau. Né? E dava exatamente a mesma coisa. Mas por que eu competia com ela? Porque eu já sabia como que era o modelo de como fazer. Eu até hoje não sei para que serve a equação de segundo grau. Eu só sei que tem o delta e que termina com um valor zero. Ou valor 1. Mas, enfim, é o mesmo tipo de processo que você vai levar para levar o mesmo resultado. Então, e não sei para que é utilizado. E, ou seja, eu aprendi como fazer, mas eu não entendi para que eu estou fazendo aquilo. Isso mostra que eu não tive um sistema de ensino, eu não tive agregado isso, ou seja, não foi sofisticado dentro do conhecimento. A Claudinha colocou aqui. Os pais querem saber que não tem mais caminho suave. Porque caminho suave é do século passado. Né? Nós estamos no século XXI. É isso. É ótimo o caminho suave, não é ruim, é ótimo, mas ela é ultrapassada, eu não posso mais só apoiar nela, posso usar ela. Isso não quer dizer que eu não possa usar. Ela é um ótimo instrumento para você trabalhar, mas eu não posso apenas usar ela. Eu não posso me apoiar apenas nela. E é um erro dizer que mas a alfabetização dela é maravilhosa. Não, não é maravilhosa. A cartilha ela serve para poder alfabetizar em massa mais rápido. É isso. Para isso que serve a cartilha. Alfabetizar em massa mais rápido. Ter uma técnica industrial para fazer isso. Né? Então, isso não é legal. A gente pergunta que era dado álgebra na escola. Todos. A álgebra é a conta, é a continha. Então, quando você vai falar para o aluno, mesmo no infantil, olha, se junte com dois coleguinhas para poder fazer, fazer uma atividade. Ele tem que fazer contagem, contar dois colegas. Né? Então, quando ele faz essa contagem, já é álgebra. Então, ele sempre aprende. A álgebra é a conta. Por isso que é separado. O número é o conceito do número. Né? Como eu falei, a criança, quando ela vai falar o número, 3 anos, eu tenho 3. Né? Porque ela ainda não tem aquele conhecimento de que ela apenas pode falar apenas 3. É um conceito completo. Na cabeça dela, para a pessoa compreender que é 3, ela tem que mostrar o concreto de 3. Porque até para ela precisa. Ela entende que a gente vai entender, compreender nessa mesma formato. Né? Então, quando ela supera isso, ela consegue falar 3, 6, 5 como conceito de número e quantidade, ela já superou essa parte, ela já está letrada numericamente. Agora, a álgebra é a continha mesmo, propriamente dita. É 1 mais 1. Então, essa é a álgebra. A álgebra já é o cálculo. Por isso que também, antigamente, não era aula de matemática, era aula de álgebra, né, porque eram umas continhas. Não, nem eu não, nós tivemos. Nós tivemos. São as continhas. A Neide falou que não lembra ter tido essa. Tem as continhas de álgebra, né? Então, toda conta que a gente faz, ela é uma álgebra, né? É uma situação algébrica. É que a gente não usa mais esse nome. É que a dona Maria não está mais aqui com a gente, mas ela poderia dizer, ela com certeza, ela não teve matemática, ela teve álgebra, né? Esse nome álgebra, minha mãe teve a disciplina de álgebra, né? Que foi na década de 50, 60. Minha mãe tinha a álgebra, né? A álgebra mesmo, né? Eu já não tive álgebra, óbvio, né? Tinha mais
Eu sou mais velho, né, da classe. Eu não sei. Mas acho que quem está já na década, no final da década de 60, estudou no final da década de 60, estudou na década de 70 e até mesmo na 80, já não viu mais, porque na LDB ele já veio essa mudança, né, da álgebra, né? Porque na primeira LDB de 61 dizia que matemática era o conjunto das operações matemáticas, mas lá só dizia que a educação básica era a primeira e a quinta série, né? Antigamente, há muito tempo atrás, já tinha quinta série no primário, né? Não eram quatro. Depois já se tornou quatro, né? Em 72. 71. 71. E aí, quando ela fez começou a falar sobre o fundamental inteiro de 8 anos, ela já deu uma ideia, já mudou. Saiu a álgebra dividida, passou a ser apenas matemática, tá? Mas isso foi um conceito que mudou. Lá do primeiro IDP para a segunda. Olha, para vocês verem o conceito das habilidades da álgebra da BNCC. No terceiro ano, que é a segunda série, a álgebra ela tem que compreender a ideia da igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois números naturais que resultam na mesma soma ou diferença. É fazer continha com dois números de dezembro. Tá? Fazer continha de dezembro. Tá? Já no terceiro, na terceira, fica a terceira série, que hoje é o quarto ano do ensino fundamental, a proposta é identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. É a tabuada, né? Então, é quando você consegue fazer contas de todas as formas, multiplicar, subtrair, dividir e até mesmo adicionar com os números formando sequência. Né? A avaliação da álgebra lá na educação infantil é o desenvolvimento das habilidades utilizando diferentes registros. Né? Então, quando você consegue falar para o aluno, você precisa fazer um grupo de 4 alunos, e ele vai lá se juntar com mais 3 alunos, ele já compreendeu. Então, esses 4 alunos já compreenderam que o conceito de 4 inclui ele, não é ele mais 4, mas ele mais 3. Né? Então, aí, por exemplo, é um tipo de registro. Ele superou essa dificuldade, esse status quo. E compreender as relações entre quantidades. Né? Então, quando ele consegue fazer tudo isso, ele já superou. E como você sabe, não tem avaliação da educação infantil. A avaliação da educação infantil são aquelas pastinhas de relatórios que você faz com os alunos. Né? Sabe, a colagem do feijão, do milho, do amassadinho. Isso que é a avaliação da álgebra nessa etapa. Já no EFI, a avaliação já envolve o pensamento algébrico, né, significados para os objetivos, regularidades, as propriedades, ou seja, como utilizar as contas em diversos aspectos. Aparece muito isso, por exemplo, aqueles chamados problemas matemáticos que a gente realiza. Né? É ótimo, já era um início de contextualização. Né? E nós tínhamos lá dados lá da LDB de 72, 71, perdão. E irregularidades e padrões em sequência utilizando problemas, ou seja, dando um sentido. Eu tenho que buscar contextos para poder realizar atividades que eles possam realizar contas. E é isso. Dúvidas em relação a números e álgebra? Só recapitulando, números para a criança, a gente vai fazer ela compreender a quantidade. Lembra que eu falei, ó? Ela tem que entender, ó. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar igual. Para variar não tem igual. Vamos lá. Tem aqui, ó, 3 iguais. 3 lapiseiros, né? A pessoa que não usa lápis tem 3 lapiseiros. Isso aqui é uma caneta, é uma lapiseira. É tudo bom, acho que eu vou começar a doar para você. Nem lapiseira. Odeio lápis. Que ótimo. Um lápis. Mais quantidade de lápis. Lembrei. Então, o número, quando eu vou falar para ele que aqui, pegue, ó, deixa eu ver, tem 8 lápis, né?
pegue aqui, eu quero que vocês peguem 3 lápis. Então, a criança vai fazer 1, 2, 3. Ele vai fazer isso, contagem, né? Agora, conte quantos lápis tem aqui. 8. Quando ele faz isso, ele olha aqui e fala 8, ele já compreendeu, ele já superou o pensamento numérico, ele já está letrado numericamente. Agora, quando eu também faço a aliás, tinha 9, tem mais um aqui que eu gostei. Ó. Cadê? Eu sei que não é da Terra, nem da Dani, nem da Rosineide, mas ó, eu tenho. É de Natal. Só queria mostrar. Mas quando eu falo, pegue 3 itens. A criança, se ela tem como conceito apenas o lápis, ela vai pegar apenas lápis. Mas quando eu pego 3 itens, eu falo aqui, tá? Ela já superou também o letramento numérico. Ela já está letrada numericamente, porque ela então compreende que 3 volumes equivale a 3. Né? Ou quando eu falo para ela, quanto que é 6 menos 3? Ela fala 3, sem usar as mãos, ela já superou também o conceito numérico. Nesse último caso aí, também é algébrico, né? Mas é mais para você entender a quantidade de números, que eu não usei os dedos ou outro item para poder fazer esse cálculo. Já o letramento algébrico é aprender a fazer as contas propriamente dita. 1 mais 1, 1 menos 1, 2 menos 1, 2 vezes 2, 4 dividido por 2. Então, quando eu consigo compreender, fazer com o aluno consiga compreender isso, e inclusive aplicar isso de diversas formas, ele atingiu o letramento algébrico. Tá? Ah, só tem mais uma coisa que eu falei, mas eu não falei, só falei de itens de números naturais, né? 3, né? Aqui, por exemplo, eu não vou quebrar, né? Para dar 2,5. Mas quando ele compreende que tem 4 alunos, 3 lapiseiras, ou seja, tem menos de uma lapiseira por aluno, ele também ele já entendeu não só o conceito algébrico, mas principalmente o conceito numérico. Então é isso. Dúvidas, crianças, sobre matemática? Ah, eu também ganhei. Se eu for Natal, eu trago para você. Mas eu acho que não vou estar para você do ponto da pandemia. Eu gosto de colecionar, mas não. Dúvidas em relação à matemática, especialmente nessa aula de números e álgebra. Neide, então não esqueça, a álgebra a gente só não aprendeu a álgebra, mas a gente aprendeu álgebra, mas através de contas. É porque a nomenclatura não é mais separada. Tanto que hoje a gente fala álgebra, geometria, trigonometria. Para mim, eu não sei. Eu aprendi trigonometria e eu não sei o que é trigonometria. Graças a Deus a gente não vai ver, tá? Mas para mim, trigonometria é alguma coisa de medir o trigo. Amém, que é só até frações, coisas que eu sei. Bom, não saiam, que eu vou parar esse vídeo para a gente começar pedagogia em espaço não escolar. Então, não tenho dúvidas de matemática, você vai ter matemática. Aliás, a aprendizagem de matemática.